Pessoal, está gravando então, né? Estamos aí na nossa aula de prática de direito tributário, 10º semestre noturno, do dia 26 de agosto de 2020, o ano da pandemia, né? E conforme eu comentei com vocês na aula da semana passada, que foi gravada em razão de incompatibilidade, de conflito de horário, nós iniciaremos a nossa matéria de prática de direito tributário estudando aí a fazenda pública em juízo, né? Estudando a fazenda pública em juízo. E o que é fazenda pública, né? Pessoal, fazenda pública não é uma grande propriedade rural, né, que todo mundo pode circular, pelo amor de Deus, né? Fazenda pública é o ente processual que representa o Estado em juízo, né? O termo fazenda pública é o ente processual que representa, então, o Estado em juízo. Da mesma forma que a herança é representada pelo espólio, da mesma forma aí que conjunto de pessoas que têm apartamentos são representados pelo condomínio, né? O Estado em juízo, ele é representado pela fazenda pública aí. E quando a gente fala em Estado, na verdade a gente está trabalhando aí com todos os entes federativos, né? Então a gente tem a União, a gente tem os Estados-membros e o município. E todos eles acabam, né, sendo representados processualmente pela fazenda pública. E cada um deles tem a sua própria fazenda pública. Então, município de Jales, fazenda pública do município de Jales, ou Fazenda Pública Municipal de Jales, município de Fernandópolis, Fazenda Pública do município de Fernandópolis, né? E assim por diante. Também os Estados-membros. Então, o Estado de São Paulo, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que a gente costuma abreviar aí para FESP, né? Fazenda Pública do Estado de São Paulo, FESP, né? Também Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro e assim por diante. E também a União, né, a União Federal, ela também é representada em juízo por Fazenda Pública. Mas na prática, pessoal, no caso da União, a gente não costuma usar a Fazenda Pública Federal, a gente não costuma usar isso, né? No caso da União, a gente vai colocar sempre União Federal, né? Na hora de colocar as partes das nossas ações, a gente vai colocar União Federal aí, né? E, pessoal, por que o estudo da fazenda pública ele é importante em direito tributário, em prática de direito tributário? Porque no direito tributário, a gente sempre tem o Estado cobrando os contribuintes. A gente sempre tem o Estado cobrando os contribuintes. Então, em todas as ações tributárias, nós vamos ter como uma das partes o contribuinte e na outra parte o Estado. E o Estado, quando ele é parte em um processo, o Estado, quando ele é representado no processo, a gente fala que é a fazenda pública. A fazenda pública. Então, toda ação tributária, seja no polo ativo, seja no polo passivo, a gente vai ter em um dos dois a figura da fazenda pública. Fazenda pública do município, fazenda pública do estado de fazenda pública federal? Não, aí a gente usa União Federal. Mas as ações tributárias, em um dos polos da demanda, sempre vai ter uma fazenda pública, né? Sempre vai ter, não tem jeito. Então, não tem como começar a prática tributária se não estudando, né, a fazenda pública em juízo, né, as peculiaridades, as especialidades que se tem com a fazenda pública em juízo, com o Estado em juízo. E é por isso, então, que a nossa primeira matéria é justamente o estudo da fazenda pública em juízo. Bom, e a primeira coisa que a gente precisa estudar pertinente aí à fazenda pública em juízo é a representação da fazenda pública. Quem que representa a fazenda pública? Quem que assina pela fazenda pública em juízo, né? Quem que assina as petições da fazenda pública aí no processo?
E quem representa a Fazenda Pública, assinando as petições dessa Fazenda Pública, é a Procuradoria, né? Então, o órgão público que representa a Fazenda Pública em juízo, que assina as petições da Fazenda Pública em juízo, são as procuradorias. E cada Fazenda Pública tem a sua própria procuradoria, né? Cada Fazenda Pública tem a sua própria procuradoria. O município, a Fazenda Pública do município, ela tem a sua procuradoria municipal, que é composta aí por advogados, né, que representam aquele determinado município. Todos esses advogados, chefiados aí pelo Procurador-Geral do município, né? Gente, aqui em Jales, quem exerce o cargo de Procurador-Geral do município, quem é chefe dos advogados do município, é o nosso querido professor, né, Dr. Pedro Calado, né? Nosso querido professor, mestre de todos nós aí. Ele é o Procurador-Geral do município de Jales, né? Em Fernandópolis também, né, tem os procuradores, os advogados. O professor Ailton Nossa foi muito tempo procurador do município. Hoje, né, por motivos óbvios, aí ele já está aposentado, né? Dada a idade, aposentou na compulsória, né? E quem exerce hoje o cargo de Procurador-Geral do município, se eu não me engano, de Fernandópolis, se eu não me engano, é o Dr. João Pimenta, que também já foi professor na nossa instituição, na Universidade de Brasília, Dr. João Pimenta. Pessoal, normalmente, os cargos de procurador, eles são providos por concurso público, né? Ô, Gueno, Então, oi? desculpa te interromper. Esse material tá no Drive? Não, esse material não está. Ah, tá. Né? Quando eu terminar aqui, porque provavelmente eu vou fazer algumas anotações, eu encaminho para vocês. Eu preparei esse material hoje à tarde. Desculpa, tá? Mas eu encontrei no Drive, aí ele tá aparecido. Tá na página 20. Isso, tá. Só que, na verdade, esse material que está no Drive, ele não está da forma que eu vou projetar. Esse material que eu estou compartilhando a tela, eu fiz hoje à tarde. Então, esse material, ele está um pouquinho simplificado, ele está mais completo, ele está mais atualizado, porque ele é de hoje à tarde, né? Então, a gente vai usar esse material, provavelmente eu vou fazer algumas anotações, e aí eu mando para vocês. Mas existe sim um material no Drive, inclusive que fala sobre a Fazenda Pública em Juízo, mas não está tão completo quanto esse material aqui, que é de hoje à tarde, né? Então aguardem cenas dos próximos capítulos, que ao término aqui, né, provavelmente depois da gente ter aula, de fazer a anotação, eu encaminho para vocês, né? Então podem ficar tranquilos aí que vocês vão receber esse material, né? Não chegou porque é de hoje à tarde, mas vai chegar, né? Vai chegar. Bom, pessoal, então vamos lá. Normalmente, os cargos aí para procurador do município é provido por concurso. Porém, o cargo de procurador-geral, ele não é provido por concurso. Normalmente é cargo de indicação, é cargo de confiança do prefeito municipal, né? É cargo de confiança do prefeito municipal. E aí, tem municípios em que o prefeito é obrigado a nomear como procurador-geral um dos procuradores já concursados. Então, tem que ser de carreira concursado para ser nomeado procurador-geral. E tem município que é de livre nomeação. Então, o prefeito ele pode nomear quem ele quiser, mesmo que não seja procurador concursado. E é o caso da grande maioria dos municípios, né? Jales é assim, Fernandópolis é assim. O prefeito ele é livre para nomear quem ele quiser. Não precisa ser alguém previamente concursado, né, no cargo de procurador do município para ser nomeado procurador-geral do município, né? Então é interessante aí, é bastante interessante, né? É um campo de atuação. Pode ser por concurso, né? E na grande maioria dos municípios o cargo de chefia não é por concurso, é por livre nomeação. Bom, mas a gente não fica só restrito ao município,
né, a gente tem os Estados-membros, e os Estados-membros também têm as suas procuradorias, né? Então, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ela é representada pela sua procuradoria, a Procuradoria do Estado de São Paulo. Fazenda Pública de Minas Gerais também, cada qual tem a sua procuradoria. E da mesma forma, pessoal, ela é composta por procuradores do Estado. Ela é composta por procuradores do Estado, né? E para ser procurador do Estado tem que ser concursado, tem que prestar concurso. E a Procuradoria do Estado, ela é chefiada pelo Procurador-Geral do Estado, que é nomeado pelo governador. Só que aqui tem um detalhe, o governador nomeia, só que ele é obrigado a nomear como Procurador-Geral do Estado alguém que já seja procurador do Estado, alguém que já seja da carreira, alguém que já seja concursado, né? Então, o Procurador-Geral do Estado, ele tem que ter sido aprovado no concurso e aí ele é nomeado pelo governador, ele passa, então, a ser o Procurador-Geral do Estado. Pessoal, o ex-presidente da República, Michel Temer, ele foi muito tempo procurador do Estado de São Paulo, concursado, e ele foi muito tempo nomeado como Procurador-Geral do Estado de São Paulo, aqui, né? Então, a carreira do Michel Temer, a carreira jurídica do Michel Temer foi cumprida dessa forma. Depois ele se aposentou, e aí ou se exonerou, não sei se ele chegou a se aposentar ou se exonerou, acho que aposentou, e aí ele se descompatibilizou e pôde concorrer, então, para cargos eletivos. E aí foi muito tempo deputado federal, né, e acabou chegando à presidência da República. E, pessoal, a União, ela também tem a sua procuradoria, né? A União, ela também tem a sua procuradoria. Só que no caso da União é um pouco mais complexo, porque ela não tem uma procuradoria. A União Federal tem 3, né? A União Federal, ela tem 3 procuradorias. Ela tem 3 corpos, né, de advogados aí que representam a União Federal. A primeira procuradoria da União recebe o nome de Advocacia da União, né? Advocacia da União. E a Advocacia Geral da União, ela é composta por advogados da União, chefiados pelo Advogado-Geral da União, Os advogados da União são concursados e o advogado-geral da União, ele não é concursado, ele é de livre nomeação pelo presidente da República e não precisa ser advogado da União para ser nomeado advogado-geral da União. Pessoal, e nós tivemos, né, vários figurões que foram advogados gerais da União. Por exemplo, o ministro Dias Toffoli, ele foi o primeiro advogado-geral da União, né, na época do governo Lula, né? Quem mais aí? O José Eduardo Cardoso, né? O José Eduardo Cardoso, que ficou conhecido, mais conhecido ainda, na época do impeachment da presidente Dilma, né? Ele era advogado-geral da União. Pessoal, a Advocacia da União, ela representa a União nas ações que a União seja parte, vírgula, desde que não sejam tributárias, A Advocacia Geral da União, a AGU, ela representa a União em ações não tributárias. Por exemplo, pessoal, alguém aí entra com uma ação de indenização contra a União, né? Alguém entra com ação de indenização contra a União. Eu tenho uma ação de indenização contra a União, né? A pessoa foi barrada em um concurso público, né? Por motivos escusos aí, e que eu não posso comentar, porque tramita em segredo de justiça, e a gente, então, entrou com ação, né, de indenização contra a União, na Justiça Federal, e quem representa a União é a Advocacia da União, a Advocacia Geral da União. Além disso, pessoal, a Advocacia Geral da União,
ela que defende o presidente da República em processos de responsabilidade, inclusive impeachment. Então, a presidente Dilma sofreu um processo de impeachment, né? E quem defendeu a presidente da República foi o advogado-geral da União na época, o José Eduardo Cardoso, né? O José Eduardo Cardoso. E também é a Advocacia Geral da União que defende as leis federais em caso de controle concentrado de constitucionalidade. Então, se alguém aí, um legitimado, propõe uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, como uma ADI, uma ADCOM, uma DPF, né, no Supremo Tribunal Federal, quem tem o dever de defender a lei, ele não é livre para falar o que ele quer, ele tem que defender a lei, ele tem que defender a constitucionalidade da lei, é o advogado-geral da União. E esse advogado-geral da União, ele tem status de ministro de Estado, ele é chamado de ministro, né? Então, essa é a primeira Procuradoria da União, que atua, portanto, em casos não tributários, em casos de controle concentrado de constitucionalidade e também em casos de crime de responsabilidade do presidente da República, né, como é o impeachment. Agora, além da AGU, além da Advocacia Geral da União, a União ela tem uma segunda procuradoria. Que é a PFN, Procuradoria da Fazenda Nacional, a PFN. E a PFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela atua em casos que a União seja parte, em especial casos tributários. Então, quem representa a União Federal em casos tributários é a PFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional, e só tributários, né? E aqui é interessante, pessoal, por quê? Porque quem vai mover as ações tributárias, quem vai mover principalmente a execução fiscal de tributos federais é a PFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional, né? E também, olha só, a PFN hoje é a responsável pela cobrança e execução de contribuições previdenciárias, né? Quem cobra hoje contribuição previdenciária não é o INSS, Quem cobra contribuição previdenciária é a PFN, Então, a PFN representa aí a União no caso de ações tributárias para fins de cobrança de tributos e também de contribuições previdenciárias. E, pessoal, a PFN, ela é composta pelos procuradores da Fazenda Nacional, concursados, chefiados pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Esse procurador-geral, se eu não me engano, ele tem que ser nomeado, ele é nomeado pelo presidente da República, mas nomeado dentre os procuradores da Fazenda Nacional. Então, precisa ser um procurador da Fazenda Nacional concursado para ser nomeado, então, procurador-geral da Fazenda Nacional pelo presidente da República. E, pessoal, terminamos, então, a segunda Procuradoria da União e a gente pode ver agora, então, a terceira Procuradoria da União. A União tem uma terceira Procuradoria, que são chamados Procuradores Federais, né? Então, a terceira Procuradoria são os Procuradores Federais. E esses Procuradores Federais, eles não representam propriamente a União. Eles são servidores públicos federais, mas eles não representam propriamente a União. Eles representam, na verdade, as autarquias e fundações federais, né? Então, autarquias e fundações federais. Então, os procuradores federais vão representar, por exemplo, o INSS. Então, quando a gente entra com uma ação previdenciária contra o INSS, o
quem vai fazer a defesa do INSS é o Procurador Federal. Além do INSS, o IBAMA. Então, quando o IBAMA lava uma multa e a gente faz defesa contra o IBAMA, quem defende o IBAMA, quem representa o IBAMA é o Procurador Federal. Além disso, os procuradores federais, eles atuam também em fundações federais. Por exemplo, as universidades federais, né? A Unifesp, né? A UFSC, a UFMS, né? Aqui a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que é bem próximo da gente, né? Se tiver alguma demanda envolvendo uma universidade federal que tem natureza de fundação, ela será representada pelo Procurador Federal, né? Mais próximo da gente aqui em Votuporanga tem o Instituto Federal, é uma fundação, né? Se tiver uma demanda, então, envolvendo o Instituto Federal, quem vai representar o Instituto Federal é o Procurador Federal. E essas são, então, as 3 procuradorias da União, né? A Advocacia Geral da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Procuradoria Federal. E quando eu falo isso, pessoal, sempre vem uma pergunta, né? Professor, e o Procurador da República? Gente, nada a ver. Por quê? Porque o Procurador da República, ele não é membro de procuradoria. O Procurador da República, ele não representa o Estado, ele não representa a União. O Procurador da República é cargo do Ministério Público. E o Ministério Público, ele não representa o Estado. Ele representa a sociedade. Inclusive, se for o caso, contra o Estado. Então, não confundam a Advocacia Geral da União, Procuradoria da Fazenda Nacional e Procuradoria Federal representam o Estado, defendem o Estado. E não tem nada a ver com o Procurador da República. O Procurador da República é membro do Ministério Público Federal e que representa a sociedade, inclusive, se é o caso, contra o Estado. Então, nada impede do Procurador da República processar a União. Procurador da República, Ministério Público, processar a União. Nada impede. E aí, a União vai ser citada, e quem vai fazer a defesa da União é uma dessas procuradorias. Então, se não é caso tributário, vai ser a AGU. Se é caso tributário, é a PFN. E se envolver, na verdade, não a União, mas uma autarquia federal, uma fundação pública federal, é um procurador federal que representa a União. E aí a gente vai ter Procurador da República contra advogados públicos aí da União. Sem problema nenhum, né? Dos dois lados públicos, mas sem problema nenhum. Né? Então, tomem cuidado aí, né? Procuradoria, quando a gente fala procuradoria, é advogado, público, mas advogado, defendendo o Estado. Diferente de Procuradoria da República, que é Ministério Público. Né? E o Ministério Público aí, ele defende a sociedade, inclusive, contra o Estado. Pessoal, beleza isso aqui? Então, tomem muito cuidado aí. Né? Quem representa o Estado são as procuradorias. Procuradoria do município, Procuradoria dos Estados e, no caso da União, são 3. Advocacia Geral da União, Procuradoria da Fazenda Nacional e Procuradoria Federal. Procuradoria Federal. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer um comentário, algum questionamento? Fiquem à vontade aí. Fiquem à vontade. Se não tiver, a gente vai dando sequência. Né? Oi? Para ser procurador em concurso público, precisa ter como pré-requisito a OAB, né? A inscrição, né? Precisa. E normalmente tem um tempo, né, de exercício da OAB, varia aí de 2 a 3 anos. Né? A OAB tem que ter, porque é função de advogado, né? Porque vai defender o Estado. Então, é função de advogado. Quem defende é o advogado. Então, tem que ter a OAB. E normalmente exige um tempo mínimo de exercício da profissão de advogado.
né? 2, 3 anos aí a depender do concurso. Então, 2, 3 anos de OAB para poder prestar. Tem sim. É requisito digital. Né? Às vezes, um concurso público municipal exige a OAB, mas não exige tempo. Né? Mas estadual e federal vai exigir tempo, sim, de exercício da advocacia. Entendi. Obrigado, tá? Imagina, que isso. Pessoal, para a gente dar sequência, então, olha lá. Essas procuradorias, elas representam o Estado. Agora, a gente não pode esquecer que o Estado, na verdade, somos todos nós, né? O Estado somos todos nós. E se o Estado, então, ele perde uma demanda judicial, na verdade, não é só o Estado que está perdendo, somos todos nós. E por isso, o Estado e as procuradorias, então, quando eles estão em juízo, eles têm algumas vantagens em relação à outra parte, que é um ente particular. E essas vantagens que o Estado tem em juízo, nós chamamos de prerrogativas. Né? Então, a Fazenda Pública e as procuradorias, né, como representam o Estado, como representam todos nós, elas têm vantagens processuais, elas têm vantagens dentro do processo, além do que é natural das demais partes ou das partes particulares. E isso a gente chama de prerrogativa. Né? A gente chama de prerrogativa. E o que fundamenta, então, essa prerrogativa, essas vantagens da Fazenda Pública? 2 princípios. Primeiro, o princípio da isonomia. Né? Veja, não é princípio da igualdade, é princípio da isonomia. A ideia da isonomia é desigualar os desiguais à medida que eles se desigualam. Então, a Fazenda Pública, como ela representa o Estado, né, ela representa todos nós, ela não está no mesmo pé de igualdade que a gente. Então, por uma questão de isonomia, ela acaba tendo umas vantagens um pouco maior aí. E o segundo princípio que justifica, né, a criação, então, a existência dessas prerrogativas é o princípio do interesse público. Como a Fazenda Pública, né, como as procuradorias representam, na verdade, o interesse público, elas têm vantagens dentro do processo. Pessoal, na verdade, essa ideia era necessária antigamente. Né? Na verdade, essa ideia de prerrogativa, de vantagem da Fazenda Pública, era necessária antigamente. Por quê? Porque antigamente as procuradorias ficavam só nas capitais, né? Então, Procuradoria do Estado de São Paulo, era só em São Paulo. Procuradoria da União Federal, era só em Brasília. Só que não tinha processo só em São Paulo, só em Brasília. Tinha processo aí nas comarcas e nas subseções judiciárias do Brasil inteiro. E quem iria fazer a defesa, às vezes estava aí milhares de quilômetros distante do local do processo. E se a gente pensar que antigamente o processo era físico, para esse procurador conseguir ter acesso aos autos e poder fazer a defesa, demorava pra caramba, era muito difícil. E então, ele precisava ter algumas vantagens aí, porque senão, na prática, ele não conseguiria fazer a defesa do Estado, né? E isso justificava, então, essas prerrogativas da Fazenda Pública aí. Além de que, o procurador, como representa o Estado, ele não tem um único processo, né? Ele tem zilhões de processos para cuidar. Então, também, isso gerava uma dificuldade, né? E gerava necessidade de se ter, então, prerrogativas da Fazenda Pública, vantagens para a Fazenda Pública. Só que, pessoal, direito processual evoluiu, a técnica processual evoluiu, os sistemas processuais evoluíram e hoje a gente tem processo digital, né? Então, não importa às vezes que o procurador está lá em São Paulo e o processo está aqui em Jales. O processo é digital, ele acessa de onde ele estiver. Né? E, inclusive, nessa época de pandemia, está todo mundo acessando aí da própria casa, né? Quem quer vai para o escritório, mas se não quiser, você faz da própria casa, né? Então, essa evolução aí do processo, na verdade, está diminuindo a necessidade dessas prerrogativas. E, com isso, à medida que o processo vai evoluindo, a tendência é que essas prerrogativas deixem de existir, né? Mas
mas por enquanto ainda existem e a gente precisa então estudar essas prerrogativas da Fazenda Pública em juízo, né? Essas vantagens que a Fazenda Pública ela tem em juízo aí, né? Vantagens que a Fazenda Pública tem em juízo. Pessoal, são várias prerrogativas e a gente vai tentar trabalhar aqui com as principais prerrogativas, as principais vantagens que a Fazenda Pública tem em juízo. E a primeira delas é a mais simples de todas, porque a Fazenda Pública ela tem prazo em dobro para suas manifestações processuais, né? A Fazenda Pública ela tem prazo em dobro para suas manifestações processuais. É o que diz o artigo 183 do Código de Processo Civil aí de 2015. Olha lá o que ele fala. Ele fala assim: a União, os Estados, Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Então, veja, se um ente particular ele tem um determinado prazo para praticar um ato processual, a Fazenda Pública, para praticar aquele mesmo ato, ele vai ter prazo em dobro. Então, veja, se o prazo para contestar é 15 dias, a Fazenda Pública vai ter 30. Se o prazo para entrar com recurso de apelação é 15 dias, a Fazenda Pública vai ter prazo em dobro, vai ter 30. Se o prazo para manifestar sobre documento é 5 dias, a Fazenda Pública vai ter prazo de 10 dias. Se o prazo aí para entrar com embargos de declaração é 5 dias, a Fazenda Pública vai ter prazo em dobro, vai ter 10 dias aí, né? Então, a Fazenda Pública, ela tem essa prerrogativa, que é a possibilidade de se manifestar em prazo em dobro, né? Claro que isso aí tinha uma importância muito maior quando o processo era físico, né? Era essencial quando o processo era físico. Hoje, com o processo digital, isso acabou perdendo a importância, mas ainda está no código, né? A Fazenda Pública ainda tem prazo em dobro para praticar atos processuais. Pessoal, quando eu falo sobre isso, às vezes vem uma pergunta: professor, não é quádruplo? Né? Não é quádruplo? Gente, era quádruplo no CPC de 73, então acabou, não é mais quádruplo não. Quem tá pensando em quádruplo, quem já ouviu quádruplo, era no CPC de 73, né? E hoje, Código de 2015, né, é prazo em dobro para tudo aí, né? Então tomem muito cuidado, não existe mais prazo quádruplo, agora é tudo dobro, tudo em dobro. Bom, pessoal, e uma observação importante, essa ideia de prazo em dobro, na verdade, só vai ocorrer nos processos de varas comuns. Então, vara comum estadual, vara comum federal, vai ter essa possibilidade do prazo em dobro. Porém, essa ideia de prazo em dobro não se aplica para juizados especiais federais, né, no âmbito da Justiça Federal, e juizados especiais da Fazenda Pública em âmbito da Justiça estadual, né? Então, os processos contra o Estado em juizados especiais, ou federal ou da Fazenda Pública, não tem prazo em dobro, né? A Fazenda Pública ela vai ter prazo simples. Em juizado, a Fazenda Pública tem prazo simples. Por quê? Porque um dos princípios que regem os juizados é a celeridade. E se a gente for ficar dando prazo em dobro para a Fazenda Pública, vai demorar mais, né? Então, entende-se que o prazo em dobro aí é incompatível com a própria sistemática do juizado, né? Com a celeridade do juizado. Então, processos de juizado, o prazo da Fazenda Pública é simples, seja o juizado especial federal, seja o juizado especial da Fazenda Pública, né? Então, tomem cuidado com isso. Pessoal, e a tendência é que essa ideia de prazo em dobro da Fazenda Pública logo acabe. Não faz mais sentido no processo digital. Então, provavelmente, isso vai acabar logo aí. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida a respeito? Fique à vontade aí, se quiser perguntar. Se não,
a gente vai dando sequência aí para a gente estudar a segunda prerrogativa da Fazenda Pública, né? Estudar a segunda prerrogativa da Fazenda Pública, que diz respeito aí a medidas liminares, né? Ou, usando o nome técnico, né? Tutela provisória. Tutela provisória contra a Fazenda Pública. Tutela provisória contra a Fazenda Pública. Por quê? Porque existe uma lei própria para isso. Existe uma lei própria para isso. A Lei 8.437 de 92. E sabe o que ela faz? Ela proíbe o juiz, seja estadual, seja federal, ela proíbe o juiz de dar algumas liminares contra a Fazenda Pública, né? Ela proíbe o juiz de dar algumas liminares contra a Fazenda Pública. Veja só, ela não proíbe que se faça o pedido e ela não proíbe que o juiz julgue procedente esse pedido. O que ela proíbe é que se dê a liminar. Então, na verdade, você, advogado, pode até fazer o pedido, o juiz pode até julgar procedente o pedido, mas só no final do processo. O juiz não pode dar uma decisão liminar, ele não pode dar uma cautelar, ele não pode dar uma antecipatória contra a Fazenda Pública nos casos previstos na Lei 8.437 de 92. E veja que, com isso, a Fazenda Pública pode até perder, mas ela vai perder só ao final do processo. Então, vai ter que andar o processo inteiro para ela perder, né? Se tivesse liminar, ela poderia, né, entre aspas, né, perder no começo. Mas como não tem liminar, vai ter o processo inteiro e aí que vai ser julgada e aí que ela vai perder, né? Então, isso acaba sendo uma vantagem para a Fazenda Pública, porque quanto mais ela enrolar o processo, né, mais ela demora para perder, né? Então, é uma prerrogativa, é uma vantagem da Fazenda Pública. Pessoal, primeiro caso aí que a lei proíbe liminar contra a Fazenda Pública. Quando a tutela provisória for irreversível, né? Quando a tutela provisória for irreversível, né? E o que é irreversível? É aquela que é feita e uma vez feita não dá para desfazer. Exemplo, pagamento de salário ou pagamento de adicional para servidor público. Então, a Fazenda Pública ela não está pagando uma determinada verba para o servidor público, e aí o servidor público entra com uma ação contra o Estado, contra a Fazenda Pública, para pagar, para que o juiz condene a Fazenda Pública a pagar essa verba. E aí, claro, né, o servidor público, autor da ação, ele já pede a liminar, para que o juiz obrigue a Fazenda Pública a pagar desde agora, porque aí ele vai recebendo ao longo do processo, Porém, infelizmente, o juiz não vai dar, ou nem pode dar, né? Não vai dar ou nem pode dar. Por quê? Porque se o juiz manda a Fazenda Pública pagar imediatamente, ela vai pagar mês a mês dentro do limite do servidor público. E aí o servidor público vai pegar esse dinheiro, eu faria isso, e torra. Porque lá no final, se ele vir a perder, não tem mais o que devolver. Então, na verdade, nem pode mandar pagar, não pode nem dar liminar mandando pagar, porque se der, ela se torna, na verdade, irreversível, porque não vai ter dinheiro para devolver, né? Então, é por isso que, quando os servidores públicos entram contra o Estado para ganhar um money aí, né, pegar a diferença de salário, eles não recebem ao longo do processo, eles vão receber a diferença ao final, né? Só ao final do processo. Aí. E a gente vai ver. Né? Oi? Mas não tem alguma outra sanção, porque assim fica fácil, né? Tipo, eu vou lá, entro com ação, com uma liminar, recebo dinheiro, depois perco, e aí? Não, certo. Não, a responsabilidade de quem entra com uma ação e faz um pedido liminar tem responsabilidade objetiva, né? Tem responsabilidade objetiva para devolver. Vai ser obrigado a devolver? Vai, mas se não tem um gato para puxar pelo rabo, não devolve, né? E não sabe se o servidor tem ou não tem patrimônio. Então, eles optam normalmente, né? Já vi caso de juiz dar liminar? Já vi, né? Mas eles optam normalmente em nem dar nesses casos aí.
Casos que o juiz dá a liminar, que é irreversível, mas o juiz dá a liminar. Quando a gente entra com ação contra o Estado, para que o Estado forneça medicamento ou custeie um determinado tratamento. Aí, o que os juízes falam? Em razão da urgência do pedido, né, porque se a pessoa morre, eles ignoram a irreversibilidade, alguns até colocam em que pese irreversível a urgência do caso ou o bem jurídico saúde ou bem jurídico vida são maiores do que a proibição. Então, defiro a liminar. Nesses casos de medicamento, de tratamento, apesar de ser irreversível, os juízes costumam conceder sim a liminar. Mas em salário, né, em remuneração do servidor, é muito difícil conseguir uma liminar. O juiz não vai colocar o dele na reta aí, porque não sabe se tem patrimônio para devolver. Né? Então é assim que funciona. Né? Pessoal, outro caso aqui que a lei proíbe o deferimento de liminar contra o Estado. E aí interessa um pouco mais para a gente em prática de tributário. Compensação de crédito tributário. Compensação de crédito tributário. O que é isso? Olha só, pessoal, às vezes, isso acontece em empresa, né? Às vezes a empresa, ela recolheu um tributo maior. E ela não recolheu um outro tributo. E aí o Estado, então, entra com uma ação de execução fiscal contra aquela empresa. E aí a empresa faz a defesa na execução fiscal, que é chamada embargos à execução fiscal. A gente vai estudar a execução fiscal, a gente vai estudar os embargos à execução fiscal, né? E pede nesses embargos, liminarmente, a compensação de um tributo contra o outro, né? Então, pega o que ela deve, desconta o que ela já pagou, ainda que seja de outro tributo, e aí, em tese, ela só deveria a diferença. Ou se ela já pagou muito mais, ela não deveria nada aí. Né? É feito dessa forma. Quando a gente embarga uma execução fiscal, a gente pode pedir a compensação de dinheiro, né, que eventualmente a empresa já tenha recolhido a maior em outro momento. O juiz, ele pode deferir essa liminar? Ele pode deferir essa compensação? Pode. E aí ele vai mandar abater da dívida. Só que ele só pode deferir ao final, ele não pode determinar a compensação imediatamente. Então, você pode até entrar com embargos e pedir liminarmente aí a compensação, mas o juiz não pode dar essa compensação imediatamente, liminarmente. Ele tem que tramitar todo o processo de embargos à execução fiscal, que é a defesa do contribuinte, né? E ao final é que ele pode determinar a compensação. Ele não pode compensar liminarmente. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, liminarmente, não dá para você ter certeza que houve esse pagamento. Se realmente o pagamento anterior foi mesmo a maior ou não, né? Então, a lei quer que haja oportunidade de instrução, de discussão daquele outro recolhimento, né? E para isso precisa da tramitação processual, né? Então esse é o motivo aí de não poder liminarmente a compensação de crédito tributário. É possível, mas ao final, só no julgamento final de mérito aí, liminarmente não pode, né? Pessoal, outro caso aí, né? Que não pode liminar contra a Fazenda Pública. Reclassificação de servidor e aumento de vencimentos. Então, não pode liminar para reclassificar servidor e aumento de vencimentos. Por exemplo, pessoal, a pessoa ela prestou concurso público e acabou de entrar no concurso público. E ela, então, é um servidor público de segunda classe. E aí ela faz um concurso interno aí, provas e títulos, ou por merecimento, né? E ela passa no concurso público ou tem pontos suficientes para subir aí na cadeia profissional e ela se tornaria, então, um servidor público de primeira classe. Só que a administração pública nega, indefere. Você não vai ser servidor público de primeira classe. Ah, mas eu tenho pontos. Ah, não quero saber, você não vai ser. E aí essa pessoa, então, ela vai entrar com uma ação contra a administração pública, né, pedindo que o juiz determine que a administração pública promova esse servidor de segunda para primeira classe.
Esse servidor pode fazer esse pedido? Pode. Só que o juiz não pode dar esse pedido liminarmente. Então, ele, servidor público, vai ficar em segunda classe por toda a tramitação do processo e ao final é que o juiz vai julgar o mérito e pode determinar, então, a promoção desse servidor público aí, né? Então, tem essa proibição aí de reclassificação na carreira, né, de servidor público liminarmente. A reclassificação na carreira é só ao final. E por que existe essa reclassificação, pessoal? Essa proibição de liminar de reclassificação? Porque se o juiz der liminarmente, esse servidor vai passar na frente de um monte de outros servidores. E aí, se ao final o juiz entende que não era caso dele ter sido promovido e revoga a promoção, esse servidor público vai voltar atrás. E aí isso vai virar uma verdadeira bagunça na classificação dos próprios servidores públicos aí, né? Ele passa na frente, depois ele não passa mais na frente, ele tem que voltar atrás. Então, para evitar esse tipo de confusão interna, não pode ser dado liminar, é só tutela definitiva para reclassificar o servidor público aí. Pessoal, eu tive um caso que deu certo a liminar, né? Mas também era um caso muito específico, né? E o bem jurídico envolvido justificava. Foi uma ação que eu entrei para readaptar um servidor público. Era uma professora, ela tinha problema vocal, então claramente ela não podia ficar em sala de aula. E aí ela fez a perícia médica, né, no DPME, que é o Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, e o DPME indeferiu a readaptação dessa professora, obrigando ela a permanecer em sala de aula. Se ela permanecesse, ela ia perder a voz, né, ela já tinha fendas vocais, né, fendas nas cordas vocais, nódulos vocais, ela ia perder a voz e poderia irritar e isso evoluir para um câncer aí de faringe, né? Então, era uma situação drástica. E aí, a gente entrou com a ação, tinha prova documental, tinha laudo pericial nesse sentido, laudo médico nesse sentido, o juiz, deu a liminar, mandando readaptar imediatamente aquela professora. E aí, ela saiu da sala de aula e ela foi, então, exercer a sua profissão na biblioteca da escola, né? Porque na biblioteca é um lugar de silêncio, não precisa falar, né? Então, ficou numa situação muito melhor aí. Foi uma reclassificação? Foi, mas foi dada liminarmente, dada toda a situação médica envolvendo esse caso concreto aí. Pessoal, outro caso que não pode dar liminar contra o poder público, né, contra a fazenda pública, concessão de vantagens pecuniárias, né, concessão de vantagens pecuniárias. Então, o poder público não pagou o 13º salário. O servidor público entra contra o poder público e fala, quero receber o 13º salário. Ele pode fazer isso? Pode. Só que o juiz não pode mandar pagar o 13º imediatamente, né? Tem que terminar o processo e aí sim que vai mandar pagar o 13º salário. Então, tudo que for vantagem em dinheiro, não dá para dar liminar, né? Tudo que for vantagem em dinheiro, não dá para dar liminar. Pessoal, outro caso que não tem liminar, que é proibido liminar contra o poder público, né? É entrega de mercadoria provenientes do exterior, né? Quem aí já fez compra no exterior, né? eBay, AliExpress, né? Buying Coins, DealX, né? Deal Extreme, sabe que o produto sai, sabe que o produto chega, mas não sabe quando vai receber, porque ele fica parado na aduana aí, né? Tá lá assim, caminhado para Curitiba, né? Aí você começa a entrar todo dia, você começa a rezar, aí depois você acende vela, aí você faz promessa para sair de Curitiba aí. Pessoal, você pode entrar com uma ação para liberar esse produto? Pode. Você pode entrar com uma ação para liberar esse produto? Pode, não tem problema nenhum. Só que nessa ação é proibido que o juiz dê uma liminar liberando esse produto, né? O juiz não pode dar a decisão liminar para liberar esse produto aí. Por quê, pessoal? Porque o Estado entende que é preciso fazer uma análise de que produto que é, né? Do que se trata aí, né? E normalmente essa análise é técnica, né?
Então, não caberia um juiz que é técnico, mas é técnico em direito, fazer essa análise técnica. E dependendo do tipo de produto, se ele for liberado, já era, né? Não tem como pegar de volta e o dano está feito, né? Então, é possível entrar com ação para liberar produtos apreendidos, não, sob fiscalização da aduana, mas não vai conseguir liminar para liberar esse produto aí, né? Pessoal, e da ordem do dia aí, que muita gente, em razão da pandemia, entrou com ação para sacar o FGTS, né? E tem fundamento para isso, porque a lei do FGTS permite que, em caso de pandemia, em caso de calamidade pública, se saque o FGTS, né? Então, a galera entrou com ação aí para sacar o FGTS. Que eu vi, a maioria perdeu, né? Deve ter gente que ganhou, claro, mas a maioria perdeu. Por quê? Os juízes entenderam que se o Estado tem pandemia, tem calamidade pública, ninguém nega, né? Mas se o Estado ele criou um plano contingencial, inclusive com previsão de liberação paulatina de parcelas do FGTS, o Estado supriu a necessidade da liberação do FGTS. Então, não caberia ao Poder Judiciário determinar essa liberação se o próprio Poder Executivo e Legislativo já supriram essa liberação aí, né? E com isso, então, julgaram improcedentes essas ações, né? Foi isso que eu tive contato. Pessoal, é possível entrar com ação de liberação? Que eu vi quem entrou perdeu. Mas não é possível pedir a liberação liminar, né? Então, é até possível entrar com ação, mas não pode ter liberação liminar, por expressa proibição do artigo 26B da lei do FGTS, né? A lei 8036 de 90 aí, né? Então, não é possível liberação liminar de FGTS, não é possível liberação liminar de FGTS. Por quê? Porque é irreversível, né? Sacou o dinheiro, torra, depois não vai ter dinheiro para devolver mais. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Pessoal, e essa então, né, essas proibições de liminares contra o poder público, né? Proibições de liminares contra o poder público. Veja que é uma pátia vantagem, né? Porque o Estado pode vir a perder, mas vai perder só ao final. Então, ele ganha um tempão aí antes de perder. Então, é uma grande vantagem para ele. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Fiquem à vontade aí. Se não, a gente vai seguindo um pouquinho para a próxima prerrogativa da Fazenda Pública, que é a existência de juizados especiais, né? Existência de juizados especiais para, né, processos que envolvam, então, o Estado. Importante, olha só, esses juizados especiais para processos que envolvam o Estado, que envolvam a Fazenda Pública, eles necessariamente terão o Estado como polo passivo, né? Então, juizados especiais que envolvem Fazenda Pública, eles têm o Estado no polo passivo. Então, somos nós, entes particulares, movendo ação contra o Estado, né? Os juizados especiais do Estado, né? Eles são os particulares movendo ação contra o Estado. Então, a gente só tem o Estado como réu. Nos juizados de Fazenda Pública, não é possível ter Fazenda Pública como autora. Então, nos juizados da Fazenda Pública, não é possível ter a Fazenda Pública como autora. Se a Fazenda Pública, se o Estado quiser mover um processo como autor, ela pode, mas ela não vai poder entrar no juizado. Ela vai ter que entrar na vara comum, né? Então, Estado como autora, né, não pode ser no juizado, tem que ser na vara comum. Pessoal, e a gente tem juizados especiais que envolvam Fazenda Pública sempre como ré, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual. Na Justiça Federal, são os famosos JEFs, né? Os JEFs, os Juizados Especiais Federais. E os Juizados Especiais Federais
eles são regrados por essa lei aqui, 10.259 de 2001, né? Quem que são as partes, então, no GEF? A gente vai ter como parte o autor, né? Indivíduo, ente particular, né? O ente particular, movendo a ação contra ou a União Federal, ou autarquia federal, ou empresa pública federal. Então, os réus aqui do Juizado Especial Federal, ou é a União Federal, ou é a autarquia federal, ou é uma empresa pública federal. Pessoal, União Federal é a própria União Federal, não tem outra explicação, né? É o próprio ente político. A autarquia federal é uma pessoa jurídica criada pela União para exercício de atividades próprias da União. Exemplo aí, IBAMA, INSS, né? Então, a gente pode mover ação contra o IBAMA, a gente pode mover ação contra o INSS em autarquia federal. Desculpa, no juizado federal, porque são autarquias federais. E também, pessoal, pode ser réu no juizado especial federal as empresas públicas federais. As empresas públicas federais. Quem são as empresas públicas federais? Um exemplo delas, Caixa Econômica Federal e Correios, né? Então, aqui a gente tem a Caixa Econômica Federal e os Correios. Pode, então, mover processo contra a Caixa Econômica Federal e os Correios nos juizados especiais federais. E, pessoal, como que a gente sabe que o nosso processo vai para o juizado? Como que a gente sabe que o nosso processo vai para o juizado? Quando as nossas causas têm valor de até 60 salários mínimos, Então, se as nossas causas contra a União, contra a autarquia federal, contra a empresa pública federal têm até 60 salários mínimos, a gente vai mover o nosso processo contra a União, contra a autarquia federal, contra a empresa pública federal, nos juizados especiais federais, Então, a competência do juizado, ela é uma competência dada pelo valor da causa, até 60 salários mínimos. Pessoal, e importante, olha só, o Juizado Especial Federal admite ações tributárias, O Juizado Especial Federal admite, sim, ações que versam sobre direito tributário, E eu tenho uma ação aí que versa sobre direito tributário, imposto de renda, tramitando no Juizado Especial de Jales, tramitando aí no Juizado Especial de Jales, sem problema nenhum, Está tramitando no Juizado Especial. Então, o Juizado Especial Federal admite, sim, discussão em matéria tributária. Pessoal, eu não coloquei aqui, mas me veio na cabeça agora, Então, vou comentar, o Juizado Especial Federal, contudo, olha só, não admite ações que tenham como pedido nulidade de ato administrativo, Existe um entendimento aí que o juizado especial não admite ações, processos que tenham como pedido nulidade de ato administrativo. Eu estou dizendo isso porque eu ajuizei um processo, que visa nulidade de ato administrativo, que visa aí a reprovação de uma candidata a um concurso público, e eu ajuizei no juizado especial, O juiz, ele recebeu o processo, citou a União Federal e a União Federal fez uma preliminar de incompetência do juizado, dizendo que o juizado não teria competência para ações que visam a nulidade de ato processual. E o juiz federal entendeu que sim, que não teria competência mesmo, e remeteu os autos para a vara federal, E aí o processo, então, saiu do juizado federal e foi para a vara federal daqui de Jales e está tramitando, então, na vara federal aqui em Jales, Então, tive um caso aí, que houve esse entendimento, que o juizado não tem competência, o Juizado Especial Federal não tem competência para processos que se pediu, a nulidade de ato administrativo. Bom, pessoal, esse é o Juizado Especial Federal, o GEF,
né? Mas além do GEF, a gente tem um outro juizado específico de fazenda pública, que é o GEFAS, né? GEFAS, GEFAS, Juizado Especial da Fazenda Pública. E qual que é a diferença? O GEFAS, pessoal, ele tem âmbito, né? Âmbito não, né? Ele é, na verdade, um órgão aí da Justiça Estadual, né? Então, da Justiça Estadual, né? Na Justiça Federal a gente tem o GEF, né? E na Justiça Estadual a gente tem o GEFAS, o Juizado Especial da Fazenda Pública aí. E o GEFAS estadual, ele é regrado aí por essa lei aqui, a 12.153 de 2009, né? Veja aí, pessoal, o GEF, né, o federal, é de 2001, o GEFAS é só de 2009, praticamente 10 anos depois é que foi criado o juizado especial em âmbito estadual. E da mesma forma, pessoal, no GEFAS, nós teremos como autor o indivíduo, né? O ente particular, processando, então, o Estado. E como réu, o Estado. O Estado. Mas, na verdade, olha só, que entes políticos? O Estado membro e o município. Então, o GEFAS, ele tem competência aí para processar e julgar casos movidos contra o Estado membro, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado de Minas Gerais, né? E os municípios, né? E municípios aí. E além deles, como entes políticos, as respectivas autarquias e fundações, né? Então, admite aí também, né, autarquias e fundações. Então, pessoal, no GEF é só a União, no GEFAS é o Estado e o município, né? Aqui, no GEFAS, a competência também é pelo valor da causa, até 60 salários mínimos. Então, causas aí de até 60 salários mínimos são processadas no GEFAS, né? E causas acima de 60 salários mínimos não são processadas no GEFAS, elas vão para as varas comuns. Porém, pessoal, olha só, importante para a nossa matéria. Vou deixar até coloridinho aqui, né? Vou deixar até coloridinho. Em homenagem ao nosso querido professor, aos nossos queridos professores, né? Ailton Nossa Mendonça e Dr. Pedro Calado, ambos palmeirense roxo, né? E nasceram no mesmo dia. Ai. Olha só, pessoal, o GEFAS, ele não tem competência para matéria tributária. Então, se a nossa ação é tributária, ainda que tenha valor abaixo de 60 salários mínimos, ela não pode ser ajuizada no juizado especial da Fazenda Pública, né? As ações tributárias, elas estaduais ou municipais, né? As ações tributárias estaduais ou municipais não podem ir para o juizado especial da Fazenda Pública. Elas têm que ir para a vara comum. E, pessoal, além das tributárias, o juizado especial da Fazenda Pública não tem competência para ações que discutem multa de trânsito, né? Então, as multas de trânsito ou ação de nulidade de multa de trânsito, eu não coloquei aqui, né, mas eu vou colocar, né, não tem competência também para as ações que versam sobre multas de trânsito, né? Não tem competência para as ações de multa de trânsito. Se alguém aí precisar entrar com ação anulatória de multa, né, de auto de infração, vai ter que entrar na vara comum, né? O juizado especial da Fazenda Pública em âmbito estadual, né, não tem competência para causas que veiculam multas de trânsito. Pessoal, isso é muito ruim, né? Por quê? Porque o juizado é isento de custas, né? Em primeiro grau, o juizado é isento de custas. Então, olha só, seria baratinho entrar com ação anulatória de multa, né? E propositadamente não se permite no juizado. Você até pode entrar com ação anulatória de multa, mas você vai ter que entrar na justiça, na vara comum. E aí você vai ter que pagar a custa. E às vezes
o valor da custa judicial é mais caro que o valor da própria multa. Então, nem compensa entrar com processo. Só vai entrar com processo aí quem está perdendo a carta, quem tem muito ponto, né? Ou tomou aí uma multa, várias infrações gravíssimas, né? Tipo assim, fuga do local de acidente, ou não tomar os cuidados no local de acidente, ou deu uma manguaçada aí e dirigiu, né? Embriaguez ao volante, é infração gravíssima, aí a multa é muito alta, aí talvez compense, né? Mas se não, né? Multa mequetrefe, aí, infração leve, você vai fazer o recurso administrativo pedindo para converter em advertência escrita, ou então, né, você pode entrar com a ação anulatória. Você não vai entrar com a ação anulatória, porque o valor da custa é mais alto que o valor da própria multa, né? Então, tem essa peculiaridade aí. Pessoal, nós terminamos a terceira prerrogativa da Fazenda Pública, né? Nós terminamos a terceira prerrogativa da Fazenda Pública e a gente pode falar um pouquinho da quarta prerrogativa, e eu prometo para vocês que é a última de hoje, né? A quarta prerrogativa da Fazenda Pública aí, que tem a ver com a prescrição. Pessoal, o que é a prescrição? A prescrição é a perda do direito de ação pelo lapso temporal. Então, passou tanto tempo aí que não tem mais direito de entrar com ação. E a gente precisa analisar essa prescrição sob duas óticas. Primeira ótica, o Estado, a Fazenda Pública como autora da ação, né? A Fazenda Pública como autora da ação. Qual que é o prazo prescricional das ações movidas pelo Estado, movidas pela Fazenda Pública? E aqui, pessoal, não tem peculiaridade nenhuma, não tem especialidade nenhuma, porque para as ações movidas pelo Estado, o prazo prescricional é o padrão trazido aí no artigo 205 e 206 do Código Civil. E a regra é 10 anos. Então, as ações movidas pelo Estado, elas prescrevem, na regra geral, em 10 anos, né? Elas prescrevem 10 anos. Então, o Estado tem, em regra, 10 anos para mover a ação, né? Agora, pessoal, nós não estamos trabalhando com prerrogativa, com vantagem da Fazenda Pública? Sim. E, com isso, nós temos algumas ações movidas pelo Estado que são imprescritíveis. Olha isso. Nós temos algumas ações movidas pelo Estado que são imprescritíveis. E uma delas é a ação para ressarcimento contra os agentes públicos. Então, se o agente público fez uma caca aí e causou dano ao erário, essa ação movida pelo Estado contra o agente público para ser indenizado pelos danos causados, ela é imprescritível, né? Então, passe o tempo que for, a qualquer momento, o Estado ele pode mover uma ação contra os agentes públicos, pleiteando o ressarcimento, pleiteando a indenização pelos danos causados. Não prescreve jamais. A ação de ressarcimento por danos ao Estado contra agente público não prescreve jamais. E aí, pessoal, né, o Estado ele tentou usar esse mesmo entendimento, né, que é imprescritível, para tornar imprescritível também a cobrança de multas ambientais, só que não colou. E o STJ entendeu que as multas ambientais prescrevem em 5 anos. Então, o Estado tem 5 anos para cobrar multas ambientais, né? O Estado estava falando que era imprescritível a multa ambiental, né? Mas não colou. O STJ entendeu aí que o prazo para cobrança de multa ambiental é de 5 anos. Então, em regra 10, ressarcimento imprescritível e multa ambiental, 5 anos. Esses são os prazos prescricionais das ações movidas pelo Estado. Agora, pessoal, eu disse para vocês que a gente analisaria essa questão da prescrição sob duas óticas. E a segunda ótica é a ação movida pelo indivíduo contra o Estado. Qual que é o prazo prescricional, então, das ações movidas pelo indivíduo
contra o Estado. E aqui, pessoal, a regra é única. Aqui a regra é única. O prazo prescricional das ações movidas pelo indivíduo contra o Estado é sempre de 5 anos. 5 anos. E, por isso, né, ficou conhecido, é muito famoso aí, a famosa, né, prescrição quinquenal contra a fazenda pública, né? Prescrição quinquenal contra a fazenda pública. Por quê? Porque as dívidas da fazenda pública, então, elas prescrevem em 5 anos. Elas prescrevem em 5 anos. Então, veja, olha só, eu sou um servidor público, e a fazenda pública não pagou determinada verba do meu salário, né, da minha remuneração. Não pagou aí 13º, por exemplo. 13º de 2019 para 2020. Não pagou. E eu quero entrar com uma ação, então, contra a fazenda pública. Quanto tempo eu tenho para entrar com a ação contra a fazenda pública? Eu tenho 5 anos. Então, da data de dezembro de 2019, eu tenho 5 anos para entrar com a ação. 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, até dezembro de 2024, que eu posso entrar com essa ação contra o Estado. Pessoal, e olha que interessante, como a prescrição é de 5 anos, na verdade, quando eu entro com a ação, eu posso cobrar coisas que aconteceram há até 5 anos atrás, né? Então, veja, se eu sou servidor público e a fazenda pública não me pagou, não 13º, mas não me pagou adicionais mês a mês, quando eu entro com a ação cobrando esse adicional, eu vou poder cobrar o que a fazenda pública não me pagou pelos últimos 5 anos, né? Então, eu entrei hoje com a ação, eu vou poder cobrar nessa ação os últimos 5 anos. Então, é por isso que quando o servidor público entra com uma ação contra a fazenda pública e ganha, ele acaba lá no final ganhando uma bolada, porque ele cobra os últimos 5 anos, então entrou com a ação hoje, os últimos 5 anos, e mais todas as parcelas que se venceram no curso da ação até ele receber, né? Então, dá uma bolada aí. 5 anos para trás e mais uns 5 anos de tramitação de processo, é um período de 10 anos que houve diferença mensal e que essa diferença vai ser paga lá ao final, né? Então, dá um dinheiro bom aí para o servidor público e dá um dinheiro bom para o advogado também, né? Mas, em contrapartida, são ações trabalhosas, né? Porque o Estado, a fazenda pública, recorre de tudo, né? Recorre de tudo e faz parte, né? Está defendendo o Estado, está defendendo o interesse público, né? Então dá trabalho, demora, mas quando sai é vantajosa né? Então, não se esqueçam aí. Você tem uma ação contra a fazenda pública, você tem 5 anos para entrar, e quando você entrar, você pode cobrar os 5 últimos anos e tudo que se venceu no curso do processo. Essa é a famosa prescrição quinquenal contra a fazenda pública. Pessoal, e com isso, então, a gente terminou essa prerrogativa da fazenda pública, que era a prescrição. A gente terminou essa prerrogativa, que era a prescrição, mas dá tempo aí para a gente falar mais um pouquinho aí, né, de uma nova prerrogativa da fazenda pública, que são os honorários advocatícios de sucumbência. Honorários advocatícios de sucumbência. Pessoal, o que são os honorários advocatícios de sucumbência? Honorários advocatícios de sucumbência nada mais é do que uma condenação que o juiz impõe a quem perdeu a pagar os honorários ao advogado de quem ganhou, né? Então, honorários advocatícios de sucumbência é uma condenação imposta pelo juiz para que quem perdeu o processo pague os honorários aí para o advogado de quem ganhou. E esses honorários advocatícios de sucumbência, eles também têm que ser analisados de 2 formas. Primeira forma, pessoal, a gente tem a fazenda pública vencedora. Primeira forma, a gente tem a fazenda pública vencedora. Então, se a fazenda pública é a vencedora, o juiz condenará
o ente particular perdedor a pagar os honorários à fazenda pública. Então, o particular perdeu e é devedor, a fazenda pública ganhou e é acredora. Se o particular perdeu e é ele particular que vai pagar, a fazenda pública vale a regra geral. Vale a regra geral. Então, o juiz vai condenar o coitadinho do particular que pagou, que perdeu, a pagar aí honorários advocatícios de sucumbência de 10% a 20% do valor da causa, né? Então, o particular perdendo e pagando o honorário para a fazenda pública, ele vai ser condenado a pagar de 10% a 20% para a fazenda pública aí sobre o valor da causa. Até aí nenhuma novidade, essa é a regra, né? Todo mundo que perde no processo na justiça paga de 10% a 20%. E o particular perdeu, ele vai pagar de 10% a 20% para a fazenda pública. Até aí nenhuma novidade. A novidade, pessoal, a novidade está no segundo enfoque. A novidade está no segundo enfoque. Olha só, nesse segundo enfoque, a gente tem a fazenda pública, perdendo. E se ela está perdendo, ela, fazenda pública, que vai pagar os honorários de sucumbência ao particular. Então, nesse segundo enfoque, a fazenda pública perdeu, então é ela, a fazenda pública, que vai pagar os honorários advocatícios de sucumbência para o particular. E a novidade é que não vale a regra geral. Nesse caso, nós temos uma regra especial. Por quê? Porque esses honorários devidos pela fazenda pública não são fixados de 10% a 20%. Eles são fixados, na verdade, em percentuais que variam a depender do valor da causa. Eles são fixados, então, em percentual que varia a depender do valor da causa. E funciona assim. Se a causa é de até 200 salários mínimos e a fazenda pública perdeu, ela vai pagar de 10% a 20%. Então, se a causa é de até 200 salários mínimos e a fazenda pública perdeu, ela vai pagar de 10% a 20%. Agora, quando aumenta o valor da causa, diminui o percentual. Se o valor da causa é acima de 200 salários mínimos, mas até 2.000 salários mínimos, aumentou o valor da causa, a fazenda pública não paga mais de 10% a 20%. Ela vai pagar de 8% a, no máximo, 10% de honorários. Então, aumentou o valor da causa, diminuiu o percentual. Então, até 2.000 salários mínimos, vai ser de 8% a 10%. Mas se aumentar mais um pouquinho aí, valor da causa acima de 2.000 e até 20.000 salários mínimos, vai diminuir ainda mais o percentual. A fazenda pública vai pagar de 5% a, no máximo, 8% do valor da causa, né? Então, aumentou o valor da causa, aumentou a base de cálculo, vai reduzir aí a alíquota de honorários advocatícios. E se a causa tem até 100.000 salários mínimos, a fazenda pública vai pagar de 3% a 5%. E se a causa tem valor acima de 100.000 salários mínimos, a fazenda pública vai pagar de 1% a 3% de honorários advocatícios. Gente, claramente desigual. Então, o particular, quando perde, não importa o valor da causa, pode ser acima de 100 salários mínimos, 100.000 salários mínimos. Ele vai pagar de 10% a 20% para o Estado de honorários advocatícios, para as procuradorias de honorários advocatícios. Agora, a fazenda pública, se perder, ela vai pagar honorários? Vai, mas em percentuais cada vez menores
se o valor da causa for cada vez maior, né? Mas veja, enquanto um paga de 10 a 20 sobre tudo, a Fazenda Pública pode pagar, na verdade, até 1% de honorários advocatícios. E por que existe isso? Por que existe isso? Porque se a Fazenda Pública foi condenada a pagar, ela está tirando dinheiro público, ela está tirando dinheiro nosso, e encaminhando para um advogado aí, só para um advogado, só para um ente particular. Então, o legislador entendeu aí que não era justo também fritar dinheiro público para encaminhar para um determinado indivíduo, um determinado advogado, né? E é por isso que a gente tem esse discrimen. Mas que não é justo, não é justo, né? Seria justo, por exemplo, se a tabela fosse para os dois, né? Se a gente tivesse uma tabela do particular pagando para a Fazenda Pública e a mesma tabela, então, da Fazenda Pública para o particular, justo, né? O problema é que não tem, né? O particular paga de 10% a 20%, independente do valor da causa, enquanto que a Fazenda Pública, ela paga percentuais, podendo ser 1%, a depender de quanto maior for o valor da causa. E aí eu vou pedir, então, para vocês darem uma olhada nessa tabelinha do artigo 85, parágrafo 3º. E para a gente terminar, pessoal, honorários advocatícios em desapropriação. Fazenda Pública paga 0,5% a 5%. Né? Em desapropriação, a Fazenda Pública vai pagar de 0,5% a 5% sobre o valor da causa aí. Né? Desapropriação é uma ação movida, então, para a Fazenda Pública comprar, né, a propriedade. Só que não é compra, porque o vendedor não tem opção se ele quer vender ou não, né? É tomado dele, né? Ele recebe a indenização, mas é tomado dele, né? E os honorários, então, são calculados aí na desapropriação de 0,5% a 5% sobre o valor da propriedade, sobre o valor apurado da propriedade. E esses são, então, os honorários advocatícios envolvendo Fazenda Pública. Esses são os honorários advocatícios envolvendo Fazenda Pública. Pessoal, com isso, nós encerramos a aula de hoje, né? Eu agradeço aí a presença e a paciência de todos vocês, né? Desejo aí um ótimo finalzinho de semana, um excelente final de semana, e a gente se vê na semana que vem. E eu vou interromper aqui a gravação, mas a gente continua batendo um papo aí, se alguém tiver dúvida, pergunta, questionamento, colocação, fiquem à vontade. Um abraço.